Shalom, shalom. E eu quero direto efetuar 3 perguntas para você. E você precisa ser acelerado. A primeira é: você teria coragem de ajudar alguém a quem o mundo rejeita? Por outro lado, caridade é a mesma coisa que generosidade? Então me responda essa. Todo servo é generoso? Se você não respondeu a primeira ainda, então você fica aqui nesse canal, nesse estudo. Já aproveita agora, já deixa seu like, deixa a sua pergunta, tá bom? E se inscreva no canal. Acione o sininho. Nesse nosso shiur estudo, vai aproveitando as palavras, tá bom? Nesse nosso shiur, vamos falar sobre desmistificando a generosidade. Professor Rocha Lima, o tema generosidade é porque estamos perto do Natal? Essa foi boa, eu nem lembrava disso. Não, não é não. Parece, mas não é não. Repare, nós no calendário bíblico, nós entramos agora no mês de Kislev. Você vai achar em Neemias 1:1, você vai achar em Zacarias 7:1. A depender da versão, você vai achar a palavra Kisleu, que é a mesma coisa. É o 9º mês do calendário bíblico, calendário que o Eterno fez para se relacionar com o seu povo. E esse mês ele é carregado de simbologias e de milagres. A palavra confiança, ela permeia todo esse mês de Kislev. E se a gente pegar essa palavra Kislev e transliterar e falar Kis, lembra a bolso. E Lev lembra coração. Agora você entendeu porque o tema é generosidade, né? Aquelas coisas valiosas que ficam no nosso bolso e o nosso coração. Nessa conexão nós estamos falando então de generosidade. Não tem Natal na parada não. Professor Rocha, ser generoso está vinculado a ofertar apenas dinheiro? De jeito maneira. Esse é um entendimento um pouco equivocado que comumente passa pela nossa cabeça. Por isso o estudo é desmistificando generosidade. Não é isso. Vamos ver, por exemplo, que Abrão ele foi generoso com Ló na escolha da terra, do local dele, da posição da terra. Por outro lado, nós vamos ver também que a viúva de Sarepta, ela foi generosa com o profeta Elias, entregando a ele seus últimos recursos. E por que não falar então do bom samaritano? Esse, então, a generosidade dele extrapolou fronteiras. Ele ajudou um estranho com recursos e tempo. Professor Rocha, Caim falhou em ser generoso com seu irmão? Se não, dentre outras coisas, generosidade. Ele se deixou levar pela inveja, né? Pelo orgulho, e a sua falta de generosidade fez com que, então, resultasse em violência e morte. Rocha Lima, fale da generosidade do bom samaritano. E aí, me ajuda aí. O bom samaritano, a primeira coisa, tem bom samaritano na Bíblia? Sério? Tem mesmo? Tem sim. Pois é, o que tem interessante nele é que ele ajudou um estranho, ele ajudou uma pessoa de um grupo étnico diferente. Com isso, então, ele superou barreiras sociais, barreiras culturais e demonstrou compaixão e amor prático. E o que eu aprendo com isso? Que ajudar quem ajuda. Até os pagãos fazem isso bem. Professor Rocha, a generosidade simples agrada a Deus também? É verdade, eu não sei o que é generosidade pequena. Para mim, toda generosidade ela é grande. Nós vamos ver, por exemplo, com Dorcas, que ela fazia roupa para os necessitados. Ela impactou a sua comunidade da época ali, ajudando ali os necessitados. De uma forma prática, apaixonada e sensível. Agora, pergunte você, pense agora
num cadeirante que está querendo ou subir ou descer o meio fio. Se você ajuda, isso para ele foi simples? Pensa na hipótese, então, de um deficiente visual, uma pessoa com mobilidade reduzida, precisar fazer um trecho pequeno e você ajuda, isso foi simples? Pergunta para ela se isso foi simples. Professor Rocha, disponibilizar conhecimentos ou habilidades é visto como generosidade? Uau, que pergunta inteligente. E está dentro desse contexto que a gente está falando, né, de desmistificar a generosidade. A gente pensa generosidade dinheiro. Olha que coisa interessante. Disponibilizar conhecimentos e habilidades. Não é interessante isso? E nós vamos ver que Bezalel e Aholiabe, acho que o nome é esse, né? Eles emprestaram, eles cederam, eles foram generosos com as suas habilidades em enfeitar, em criar artes ali para o período do Mishkan, né? Do tabernáculo ali. Então, você veja que ele usou as suas habilidades. Por que não falar, então, de Davi, que trazia paz a Saul quando ele tocava? E para não falar também ainda da própria Dorcas, né? Que usava ali a sua generosidade, as suas habilidades, a sua profissão para fazer roupas para os necessitados da sua época. Professor, explique a falta de generosidade do servo mau. Se não dá, se não dá. Uma hora é bom samaritano, outra hora é servo mau. E tem servo mau na Bíblia? Tem. Tem sim. E esse servo mau, né, está expresso lá, servo mau, ali em Mateus. Exatamente. Esse servo mau, ele reside, então, no fato de que ele desperdiçou os recursos que o Eterno, tipificado ali naquele Senhor, tinha colocado para ele. E a gente vai aprender, então, que o medo e a covardia nos impede de sermos generosos no reino do Eterno. Agora, você pensou na hipótese que ser generoso pode ser servo, mas nem todo servo é generoso? Fica pensando nisso. Professor Rocha, generosidade é a mesma coisa que caridade? Não, não é a mesma coisa. Generosidade é um coração inclinado a compartilhar os seus recursos, tempos, talentos, espontaneamente. Mas repare, a generosidade ela não está vinculada só nisso. Mas a generosidade ela é uma doação, ela causa alegria, entende? Então ela é uma situação muito particular. Ao contrário de caridade, que em 1 Coríntios 13, 3, abre bastante o nosso entendimento, mas a caridade é a manifestação prática da generosidade. Agora, tem uma curiosidade aqui. O hebraico, ela tem uma letra que ela fala de justiça. É a única língua do mundo que tem uma letra no seu alfabeto que fala de justiça. O tzadik. E essa letra, ela implica em caridade. Mas não é caridade como a gente conhece no mundo ocidental, e certamente você não faz isso. Quase sempre a gente imagina que quando alguém faz uma caridade a alguém, a gente está numa situação superior e esse está numa situação inferior. Então eu estou fazendo uma caridade porque eu tenho mais, né? E no final eu ainda fico bem na fita. E alguns, inclusive, ainda gostam de quê? Ainda faz uma selfie. Não. A caridade entre os judeus funciona diferente. É justiça. Porque essa letra de tzadik, dentro do alfabeto hebraico, significa justiça. E essa justiça, quando você pratica essa justiça, o nome é tzedakah, é caridade. Mas é caridade com justiça. Como é isso? A justiça, quando eu faço essa caridade entre judeus, é o seguinte: eu estou te dando porque eu tenho, é justo que você tenha. Percebe? A justiça no hebraico, entre os judeus, ela é linear, não é como no ocidental. Quando eu faço uma caridade, eu estou numa situação privilegiada. É interessante pensar nisso. Professor Rocha, quais os desafios que podem surgir sendo generoso? Primeiro, essa guerra é você e você, né? Digo, eu e eu também.
porque exige desprendimento, exige fé, empatia. E o que é interessante é que o medo e o egoísmo são desafios comuns. Já estamos indo para o fim. Eu disse para você que era rapidinho. Aproveita agora. Bota o dedão bem pesado assim, ó. Professor, a generosidade pode ser um estilo de vida? Ah, essa pergunta ela é muito legal. Sim, claro que sim. A generosidade, ela não está limitada a dinheiro, talento, obras. Sabe, essas coisas que a gente pode fazer isso com terceiros, só isso não. Porque a generosidade, ela como estilo de vida, ela causa felicidade em quem compartilha com justiça. Então, ela causa felicidade. Então, está em nível assim, muito mais avançado. Isso faz com que a gente reflete o amor de Deus na busca de servir aos outros. Agora, o que é interessante nesse processo da generosidade como estilo de vida é que é contemplado quem é generoso, quem dá, tanto quem recebe. Olha, ganha-ganha. A última pergunta, você não me falou nada, eu disse que era rapidinho, você não acreditou. A última pergunta. Professor Rocha, por que Jonas revela a falta de generosidade espiritual? Dentre outras coisas, mas não foi isso mesmo? Não só a desobediência e tantas outras coisas, né? Mas a falta de generosidade. Ele não quis compartilhar a mensagem de arrependimento de Nínive, preferindo então preferindo que ele passasse pelo julgamento eterno. E olha, a desonra, a desobediência e a falta de generosidade de Jonas e Ioná quase compromete o plano do eterno. Não é o teu caso. Aproveita, compartilha. Daí para outro.